TV Câmara, de frente com o vereador. Desta feita, agora eu vou entrevistar o vereador Ney do Táxi. Um vereador bastante conhecido na cidade, conforme eu já disse, não é? Que conhece também profundamente os problemas da cidade, por isso foi eleito. Tem bastante carisma, bastante querido na cidade. Tudo bem, vereador? Como é que vão as coisas? Tudo bem, Zé Brasil. Quero aproveitar este momento aqui na minha entrevista pela TV Câmara, TV Jandira, entrevistado aqui por um grande repórter que é o Zé Brasil. Quero aproveitar esse momento para me dizer uma boa tarde, um bom dia à população de Jandira, reportar aqui o meu abraço carinhoso a essa população. E em seguida, eu vou até te perguntar o seguinte, quantos anos de Jandira, lutando pela cidade de Jandira? Quantos anos de Jandira, Zé? Eu tenho já média de 38 anos que moro na cidade de Jandira. Sou a pessoa que cheguei aqui em Jandira em 1975. Bastante tempo. Sou um cidadão que prestei o meu serviço ao longo dos anos aí na empresas metalúrgicas aqui no estado de São Paulo e outras. E depois, oportunamente, vim trabalhar, prestar o meu serviço aqui à sociedade, aqui na cidade de Jandira, na função de taxista. Que bom, que ótimo. E aí, acabou sendo eleito vereador, é o primeiro mandato, não, né? Não, é o meu segundo mandato, Zé. Né? Meu segundo mandato, embora eu tenha uma longa participação na vida política da cidade de Jandira, porque eu já concorri aqui nessa cidade a minha 6ª candidatura. Uhum. Tive a felicidade de ser eleito por 2 vezes, embora também fui eleito numa oportunidade pelo voto popular, que eu tive uma votação também expressiva, mas foi no ano que tinha mudado o sistema de legenda, né, que passou a ser pelo coeficiente eleitoral. Eu tive voto suficiente para eleger, naquela oportunidade eram 17 cadeiras à Câmara Municipal, e eu fiquei na 12ª colocação no voto, e acabei não assumindo o mandato porque tinha mudado o sistema de legenda. Ah, tá certo. Vereador, sem muitas delongas, não é? Já quero entrar aqui no assunto sobre o seu trabalho de 1 ano e 7 meses. O que o senhor apresentou de projeto, de requerimento, não é? Atendendo o pedido, logicamente, da população. Que o senhor desse um panorama sobre isso para nós. Zé, você pergunta sobre 1 ano e 7 meses. O meu trabalho político, ele é desde quando a gente ingressa no trabalho político. É óbvio que quando você tem um mandato, você tem a oportunidade de reivindicar através de documentos. Isto a gente tem feito. Uhum. Eu, enquanto vereador nessa Casa de Leis, eu tenho apresentado alguns requerimentos, digo alguns por ser, assim, quer dizer, não querer me exaltar nesse sentido, mas a gente, na verdade, apresenta documentos praticamente todas as semanas, e os documentos nada mais reivindicando melhoria para a cidade de Jandira. O que quer dizer com isso? Buscar uma melhor condição de vida para o cidadão jandirense. Importante. Dentre esse rol de documentos, requerimentos, projetos, tem algum que o senhor queira destacar? Que o senhor achou que foi o mais importante de todos? Tem, Zé. Os documentos no qual a gente apresenta, principalmente eu, a gente busca mais ou menos aquele documento que a população mais almeja. Uhum. Por exemplo, na área da educação. A cidade de Jandira, e como outras, é uma cidade que ela tem ainda uma certa carência, e nos últimos anos está mais elevada ainda. Por exemplo, com relação às creches. Uhum. Eu, por exemplo, reivindiquei aqui, nesse ano e 7 meses de mandato, eu reivindiquei a implantação de uma creche naquele espaço ali onde era a instalação do antigo correio, do posto fiscal, que era um espaço que estava ali um pouco assim, isoladamente, né, e um espaço bem localizado. A população ali daquela região, no caso aí a Vila Ipê, o Jardim Marília, Vila Santa Rosa, Vila Palmares, Jardim Jandira, Analândia, é uma população bastante volumosa e tem uma certa carência também de creche naquela região. Então, apresentei este documento, pedindo que fosse implantada uma creche naquele local. Também, numa oportunidade,
Pedi também, fiz uma reivindicação, reivindicando creche, ali onde é instalada ali a Casa da Mulher, na Vila IP, para que nós transformasse aquele espaço em uma creche. No meu entendimento, seria mais útil, e nós trouxesse esse atendimento, que atende a mulher, que no meu entendimento também é de fundamental importância, mais para o centro da cidade, para facilitar o acesso das mulheres jandirenses, que até então as pessoas vêm de diversos bairros da cidade, e quando chega aqui no centro, ainda se faz necessário para chegar até a Casa da Mulher, e a pessoa se faz necessário tomar um táxi, tomar um ônibus, ou fazer uma caminhada, que é um pouco distante. Então, no meu entendimento, eu acharia que se transformasse aquele espaço numa creche e trouxesse essa Casa da Mulher para um outro espaço aqui mais no centro, eu acho que seria mais proveitoso. O emergencial e as crianças mesmo. O senhor tem razão. Vereador, não só essas creches aí, mas o senhor também tem mais outros bairros aqui da cidade que o senhor pediu creches também. Tem. A gente também tomou certos cuidados, certas preocupações de estar reivindicando creche também para demais bairros, por exemplo, igual o bairro aí do Mirante, que é um bairro assim mais caçula aqui na nossa cidade, mas é um bairro que ele evoluiu muito. O bairro do Mirante tem uma população já gigantesca e ele também não tem esse benefício. Ali tem várias mães que todas elas trabalham, ali é um local que foi construído assim muito no sistema assim de vender apartamento, as casas assim populares, no sistema da casa Minha Casa Minha Vida, e normalmente a mulher precisa ajudar o marido na receita familiar, na sua arrecadação mensal, precisa sair para trabalhar e não tem também aonde deixar as crianças. E todas as creches que tem no nosso município, na verdade, ela fica um tanto quanto distante daquelas famílias que se habitam naquele bairro. Então, no meu entendimento, construir uma creche lá seria de fundamental importância, até se mesmo não fosse possível construir, até mesmo fazer uma locação de imediata para que resolvesse o problema assim de maneira mais rápida. É verdade. Aliás, aquela associação Caritas também é um projeto que veio do prefeito para cá, foi aprovado aqui para aumentar o número de crianças também, ela já em função disso, né? Exatamente. E o prefeito também, não só com a associação Caritas, até mesmo também ali em parceria ali com o bispo Walter, que é da igreja Betel, ele também locou-se lá um espaço, através de reivindicações, conversa da gente e tudo mais, para que também fosse transformado ali em creche, para atender a demanda das famílias daquela região. Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção também aqui, vereador, já há 1 ano e 7 meses de governo, tanto aqui vocês à frente do Legislativo e o prefeito. Todos os projetos que têm vindo para cá, da prefeitura, do prefeito, né? Até agora nenhum foi rejeitado, todos foram aprovados, né? Por quase unanimidade. Até então, os projetos que têm vindo aqui, na minha avaliação, são projetos que ele vem a contribuir com o bem da cidade. No meu entendimento até então, o prefeito não mandou nenhum requerimento que chamasse a atenção, pelo menos de mim, da minha pessoa, enquanto vereador, de estar reprovando o projeto do prefeito, porque todos os projetos que ele tem encaminhado a esse legislativo tem a ver também com a reivindicação da população, e é algo assim que, no meu entendimento, tem soma positiva no bem-estar da cidade de Jandira. Exatamente. Um dos grandes problemas, eu já disse isso por aqui, é um tripé, que é segurança, habitação, saúde. E a nossa segurança também não está lá aquelas coisas. Qual tem sido a sua contribuição, né, para melhorar a nossa segurança na cidade? Qual tem sido a sua contribuição com relação à Guarda Municipal, polícia, prefeitura, para trazer melhoras para a questão da segurança nossa? A nossa contribuição com relação à segurança, primeiro, é apresentar propostas, reivindicações, como já estivemos falando aqui, dos requerimentos sobre creche. Nós, às vezes, fazemos requerimento também para que seja implantado base da Guarda Municipal, da Polícia Militar, nas entradas e saídas da cidade, por exemplo, como Vila Mercedes, Nossa Senhora de Fátima, Jardim Alvorada, para que nós
damos assim, uma segurança maior no que entra e no que sai da nossa cidade, né? E demais também, nós temos também, a gente sempre participa, eu, por exemplo, sempre participo aqui das reuniões, uma vez por mês tem uma reunião aqui do CONSEG, que é o Conselho de Segurança. Então, a gente faz reivindicações, né, ao comandante da GCM, o comandante da Polícia Militar, o próprio delegado, que muitas das vezes está presente. A gente, quer dizer, trocamos informações, damos sugestões, né? Porque Jandira não é uma cidade que tem pouca estrutura policial. Jandira até tem um bom efetivo. Tem um efetivo da Polícia Militar em grande número de viatura. A Guarda Municipal, tivemos uma dificuldade aí no começo deste mandato, deste governo, com relação às viaturas da Guarda Municipal. Mas, graças a Deus, a nossa segurança, no tempo tanto quanto da Polícia Militar e também da GCM, ela tem uma estrutura básica para trabalhar. Então, no meu entendimento, a gente tem sugerido deles que desloque mais essas viaturas aos bairros, que fique mais distante, que, no meu entendimento, já falei uma vez aqui numa reunião do CONSEG, que, às vezes, eu percebia que as viaturas ficavam muito atrelada ali o pátio da Polícia Militar, as viaturas da Guarda muito atrelada ali à base da Guarda Municipal, que é melhor que elas ficassem mais descentralizadas, ou seja, circulando mais, que assim dava, com certeza, uma segurança maior ao nosso município e num todo na cidade. Uma outra questão também aqui, queria saber sua posição, é com relação à lei seca, não é? Qual tem sido a sua contribuição, né? Tem que haver mais fiscalização, porque a gente sabe que tem bares aí em alguns bairros mais distantes que ficam abertos até tantas horas, enfim, que é a questão da lei de segurança, a lei do silêncio e também a questão da lei seca. A lei seca, na minha avaliação, Zé Brasil, ela é de fundamental importância. Eu, quando fui vereador, aqui no meu primeiro mandato, eu fui até, muitas das vezes, questionado por alguns comerciantes da cidade, porque a vida do homem público ela é dotada de todo segmento. Então, quando você vota a favor de alguma coisa, você beneficia um e, às vezes, outras pessoas se sentem prejudicadas. Isso tem a ver a lei seca. Por exemplo, às vezes uma pessoa que é comerciante e gosta de se avançar um pouco mais no seu comércio, até certas horas da madrugada, quando você delibera contra a abertura desse comércio até determinado horário, aquela pessoa às vezes não fica muito satisfeita com a gente. Mas o que a gente entende com isso é a soma no número maior, que o comércio aberto até certas horas da noite, no meu entendimento, ele contribui também com o mal, porque ele serve de comodato para aquelas pessoas que estão esperando as horas, como se falamos assim, as horas mortas, para atacar. E o comércio, no meu entendimento, até 11 horas da noite, quem tiver de ganhar o seu dinheiro tem condição de ganhar. Agora, para fazer valer esta lei, no meu entendimento, aí, o político, por exemplo, o executivo, ele tem que ter pulso firme. Pulso firme. Eu sou um cara que eu gosto de firmeza. Eu acho que o fiscal, ele vai fiscalizar, mas por trás dele está o executivo. Ele tem, na verdade, ele é subordinado a alguma pessoa. E não dá para mim chegar no comércio, X ou Y, e aplicar lá uma penalidade, uma multa, me deparar com uma certa irregularidade, e depois aquele comerciante recorrer, um ou outro político, e o cara procurar, como se diz, aquela maneira, do jeitinho, e querer acobertar aquilo, perdoar. Não. Então, eu acho que a classe como um todo tem que enfrentar a nível de igualdade, com firmeza, para que isso funcione na cidade. Tanto a cidade de Jandira, as cidades vizinhas, que a lei seca não é uma coisa só de Jandira. A lei seca, se tratando assim do estado de São Paulo, ela foi estabelecida em vários municípios e até mesmo em outros estados. Então, precisa ter firmeza, e eu acho que o melhor para o comerciante, para a segurança dele próprio e para a segurança
dos seus clientes também. Se fechar 11 horas, eu acho que a soma é positiva. Está de bom tamanho, né? Tá. Vereador, vamos entrar num problema sério aqui, que é a questão da saúde, não é? Eu sei que tem esquentado a cabeça do prefeito, esquentado a cabeça dos vereadores, não é? Porque é um problema que é de alçada do município. Antigamente, quem geria a saúde no país todo era a União, era o governo federal. Hoje não, ele repassou, cada prefeito tem que se virar com a saúde lá. E aqui a coisa tem andado desse jeito, que a gente sabe que já vem de anos e anos. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do governo G, um ano e 7 meses, né? No que mudou, o que aconteceu de bom para a saúde na cidade de Jandira? Brasil, a saúde no país, no estado, no mundo e no nosso município, sempre é um caos. É também, sem mais, sem menos, no meu entendimento, a massa de manobra das pessoas que têm vontade de chegar ao poder. Mas se tratando da cidade de Jandira em si, como assim fui perguntado sobre o desempenho do prefeito atual, eu confesso a você que eu tenho estado contente com o desempenho do prefeito. Não só dele, quanto também do legislativo. Porque, conforme já foi dito aqui, eu não sou vereador pela primeira vez. Em outra oportunidade que fui, não vivenciei tanto esforço para melhorar a saúde do município como tenho vivenciado neste ano e 7 meses de mandato do atual prefeito. Haja visto que nós fizemos aqui documentos, ofícios, requerimento, subscrito por todos os vereadores, juntamente com o prefeito, enchemos ônibus aqui na cidade, de vereadores, prefeitos, secretários. Fomos até o Palácio do Governo reivindicar melhor condição de saúde para o nosso município, ou seja, a construção de um hospital de grande porte na cidade de Jandira. Então, e isto está a caminho. O governador foi sincero, foi sensato. Na primeira conversa que tivemos lá no Palácio do Governo, ele não quis se comprometer quanto a isso, falou que ia ajudar da maneira que podia, mas o hospital naquele momento estaria difícil ele se comprometer. E depois fomos felizes ao ponto do governador vir aqui em Jandira, numa inauguração aí do reinício aqui da obra do Corredor Oeste, e o governador afirmou em público que vai construir o hospital aqui na cidade de Jandira. Eu, enquanto vereador desse município, morador desse município, há quase 40 anos, acho que cabe a mim pedir a Deus que dá discernimento e sabedoria ao governador e bom senso no entendimento de fazer mesmo esse hospital aqui na nossa cidade. Porque a população de Jandira, na minha avaliação, precisa e merece. E eu espero que isso vai acontecer. Porque até então o governador, ele é a pessoa mais indicada para estar fazendo isso, já que a prefeitura de Jandira, ela não tem toque de caixa para assumir o compromisso de construir um hospital com recurso próprio, até mesmo para administrar o hospital com recurso próprio, a prefeitura está tendo e com certeza terá ainda mais dificuldade por não ter dotações próprias suficientes para administrar a saúde nesse município. Vereador, com relação à saúde ainda, a gente sabe que aconteceu, encerrou-se na semana passada a questão da CI, que era uma comissão processante que estava investigando aí algumas irregularidades com relação a uma empresa contratada para administrar o hospital, né? Enfim, encerrou. Qual foi a lição maior que o senhor tirou desse processo todo, dessa CI, dessas conversas todas, idas e vindas para o judiciário? Qual foi a lição maior que o senhor tirou disso? Brasil, cada um entende de uma forma. Eu, enquanto morador dessa cidade, vereador da mesma, essa CI, a única lição que ela soma-se como positiva no meu entendimento, é porque todos nós somos pacíficos de falhas, de erros,
é que nós, muitas das vezes, o cansaço faz com que a gente cochile um pouco. E o mandato do prefeito não se faz diferente. É lógico que não é cochilar no que eu disse, dormir. O prefeito pode cometer também alguns vacilos. Então isso deu um chacoalho no prefeito. Então isso é uma soma positiva. Agora, na avaliação de positivo com relação ao entendimento da implantação da CI com o funcionamento do hospital, eu, por exemplo, eu fui contra a CI, porque no meu entendimento, no entendimento de alguns companheiros, eles entendiam que fechar o hospital seria mais importante. Na minha não. Na minha não. Eu acho que o hospital não está mil maravilhas, não é tudo aquilo que nós almejamos, mas mal com ele, pior sem ele. No meu entendimento, nós temos que arregaçar a manga, continuar a fazer o que estamos fazendo, brigando em nível assim de igualdade, de unidade, e buscar uma melhora na saúde de Jandira. E até que isso aconteça, nós temos que se virar com aquilo que nós temos. Quer dizer, tivemos dificuldade, porque, igual você muito bem perguntou aí, o Hospital de Jandira, ao longo dos anos, tem tido oportunidade aí, os prefeitos, de, quer dizer, fugir um pouco aqui, de terceirizar a saúde. Muitas das vezes acredita que a terceirização vai dar certo, e acontece de não dar certo. Quando não dá certo, acaba caindo nas mãos do Poder Executivo, novamente, do prefeito, que o prefeito ele representa o pai, né? É como o filho sair de casa, ele vai tentar uma vida melhor, mas se não der certo, ele volta para casa. E o pai acolhe, porque até então é assim acontece com o Hospital de Jandira. Às vezes o prefeito tenta, com algumas empresas, buscar uma melhora no atendimento. Se der certo, ótimo. Se não dá, as empresas devolvem. Então o prefeito acaba pegando. Podendo ou não, ele acaba assumindo a bronca novamente e tocando até que surge outra, né, alternativa para que seja terceirizado novamente, buscar uma melhora, ou, igual nós estamos falando, de realizar o grande sonho, né, de ver um hospital de grande porte na cidade e administrado, por que não dizer, pelo governo do estado, que o custo é muito alto. Exatamente, e Jandira não tem toque de caixa para isso. Aliás, a gente tem exemplo disso, Itapevi e Carapicuíba, né? Exatamente. Os hospitais, exatamente. Exatamente. O vereador foi agora, finalmente, terminou a licitação com relação ao transporte público da cidade, né, da prefeitura com a Benfica. Então, a Benfica fica, não é? Benfica fica mesmo. E, de uma forma geral, até então, uma das grandes reivindicações da população era ponto de ônibus, ponto de ônibus, abrigo, enfim, não é? Tarifa, não é a tarifa, e, logicamente, que ônibus já usado, velhos, não é? O senhor, enquanto vereador, vai poder ajudar, já que a empresa vai ficar, e isso aconteceu há bem pouco tempo, o senhor vai poder ajudar nesse sentido, a exigir da empresa que ela coloque abrigo, que ela diminua a passagem, ou pelo menos não aumente mais, traga ônibus novo com acesso para cadeirantes. O senhor vai entrar nessa briga? Não é uma briga contra o prefeito, mas já é uma reivindicação da Câmara, a prefeitura, com relação à empresa. E isso deve estar constando lá no contrato. Zé Brasil, é uma oportunidade muito própria e muito oportuna, até então, que eu gostaria de esclarecer aqui, que com relação ao transporte, aqui na cidade de Jandira, a população sempre aclamou por um transporte melhor, por um melhor custo da passagem, e eu concordo. Mas só que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de estar falando aqui na TV Câmara, TV Jandira, sendo entrevistado por você, que é um radialista aqui do nosso município, porque muitas das vezes a população pensa assim, esses políticos não fazem nada para defender o nosso interesse com relação ao transporte. Pode custar tanta passagem, o nosso percurso é o mais curto do estado, mas só que é o seguinte, eu gostaria de esclarecer que nós, enquanto vereador,
nós não temos acesso ao contrato de prestação de serviço da empresa. Nós não temos. O prefeito, quando ele autoriza, renova-se o contrato de concessão para a empresa prestar serviço do município, é através de decreto dele próprio. No meu entendimento, se fosse revertido esse tipo de coisa, para mandar um projeto de lei para a Câmara analisar, discutir fazer entre emendas. Os vereadores e até mesmo com a população, fazer algumas emendas para que buscasse um preço mais acessível para a população, eu acho que seria de suma importância. Mas a gente também é pego de surpresa nisso aí. Agora, quanto aos abrigos, e até mesmo a passagem, a qualidade e a idoneidade dos ônibus, é óbvio que nós vamos continuar questionando para que seja do melhor possível, porque eu acho também inadmissível que uma cidade igual a Jandira, com um percurso de extensão curta e com o número de passageiros de grande número que oferece, que tem aí no ir e vir da cidade, e os passageiros esperar o ônibus muitas das vezes, a maioria das vezes é mesmo, depois não tem, no sol, na chuva, no sereno, de pé, não é verdade? Então, no escuro, que o abrigo do ônibus normalmente ele tem iluminação, ele tem cobertura, ele tem assento, né? E eu acho que é um gesto de covardia mesmo com esses usuários dos ônibus aí, do transporte público, que a empresa aqui em Jandira, ela arrecada com certeza o suficiente para ter aí bons abrigos de ônibus, né? Para acomodar, para dar melhor comodidade. O seu maior patrocínio, que é o seu cliente, não é verdade? É verdade. Que é a empresa onde não tem passageiro, a empresa não evolui. Porque por mais que nós reclamamos hoje, mas nós vemos aí a Benfica, eu, conforme já fui entrevistado aqui para você, nessa própria fala nossa, eu que cheguei em Jandira aqui, há quase 40 anos atrás, já foi muito pior os ônibus. Quer dizer, melhorou, mas pode ser melhor ainda, né? Agora, abrigo nunca teve. Será que não merece nunca? Sim. Precisa fazer aqui na cidade de Jandira, né? Então, eu estou amplamente favorável e confesso a você e confesso aí o nosso povo que a gente vai continuar se demandando, divergindo, debatendo e lutando aí para que nós tenhamos abrigo de qualidade aqui na cidade de Jandira, para dar melhor comodato para o nosso pessoal e esperar o ônibus, que nós tenha ônibus também equipado de acordo com a evolução do nosso estado e do nosso município e com a qualidade do nosso povo aí. Exatamente. Muito bem, vereador. O senhor é pai de 2 rapazes, né? Sim. 2 rapazes, são jovens também. E Jandira ainda tem uma certa carência, né, de espaço para a juventude. Hoje, eu acredito que o maior espaço para a juventude que a gente tem aqui é ainda ali a festa junina, um rodeio, alguma coisa nesse sentido. Qual a sua contribuição, né, para que, ou vai contribuir ainda, ou já fez um projeto ou requerimento, para que haja mais espaço para a nossa juventude? Zé, a juventude, ela nos preocupa. Porque eu, graças a Deus, conforme você assim o disse, sou pai de 2 filhos. Na verdade, sou pai de 3. Eu tive a infelicidade de perder um filho com 26 anos de idade, aqui mesmo em Jandira. Porque, conforme nós estamos falando, o jovem, o que é que eu falo para o jovem? Todos nós já fomos jovens, né? Tem até uma música que disse, né, do Nico Tidoco, que todo velho já foi moço, todo moço foi criança, exatamente. Né? Então, é o passado, o fim da vida e o futuro, uma lembrança. Então, exatamente. Então, é assim, o jovem, o maior incentivo que eu gostaria, que eu sempre converso assim com os jovens, o jovem tem que olhar mais na família. Porque
Você sabe que nos grandes centros, igual nós aqui vivemos, na cidade de Jandira, no estado de São Paulo, as pessoas têm muito pouco tempo para se divertir. É óbvio que a cidade precisa avançar no sistema de ter, assim, um cinema, de ter alguma coisa que... Esporte. O esporte. Mas hoje o jovem, na minha avaliação, o jovem está preocupando muito pouco com isto. Você pode ver que o jovem ele está mais nesse Facebook, como é que chama? O WhatsApp, né? Shopping. WhatsApp, né? O shopping, tá entendendo? E até mesmo, igual eu estou te falando, até mesmo a família ficou um pouco, desacreditada pelo jovem. Porque eu tenho filho, como muitos outros têm. Você sabe que quase poucos filhos têm o prazer até do pai, de sair com o pai, sair com a mãe, e fazer uma viagem com o pai, fazer uma viagem com a mãe. Às vezes o pai convida, e o jovem, às vezes, por muito pouco, né, igual eu estou falando, ele não interessa nem ir. Então o jovem é um problema, na minha avaliação, difícil. Eu acho que o jovem precisa mais mesmo, é a comunicação, se atentar um pouco mais na informação das famílias, nas igrejas, e o lazer vem depois disso, porque o lazer hoje em dia tornou-se uma preocupação, né? Porque com a falta de espaço, falta de bom senso, às vezes de algumas pessoas, até mesmo de espaço, conforme você bem disse, quando um jovem sai da casa, fala assim: ô pai, eu vou no cinema, ou eu vou no shopping, ou eu vou dar uma volta aí, como se fala, vou sair, né? Enquanto ele não volta, é uma preocupação. Não importa o lugar que ele achou que fosse se divertir, como nós falamos aqui da quermesse. Na minha avaliação, que me desculpa os jovens, não estou aqui atirando farpa no jovem, eu gosto muito, acho que a juventude é o futuro, né? Mas a gente às vezes vai na quermesse aqui, tem às vezes uma música, uma coisa ou outra, muitas coisas que oferece aí. Os jovens, a gente vê jovem aí com garrafão, se deixar, garrafão de 1 litro de vinho na mão, outras coisas que não entendem, que esse negócio que chama, acho que é cheirando aquele negócio... Narguine, né? Isso, Você vê, às vezes forma ali 8, 10 jovens em volta daquilo, rapaz e moça, está pouco preocupado com a diversão que está oferecendo ali. Estão tudo puxando aquela fumacinha naquele narguine ali, não sei o que aquilo tem de bom, mas é complicado o negócio do jovem. Mas espero que nós tenhamos sabedoria aí ao longo do mandato para buscar algumas coisas que venha conquistar, na verdade, o coração dos jovens. Exatamente. E precisamos, na verdade, fazer algo melhor para que eles fujam um pouco desse negócio da internet, da informática, do Facebook, do narguilha, verdade. Então, viva uma vida mais natural, mais sadia. Né? Mais sadia. Aliás, os seus filhos, eles participam daquela comitiva, a comitiva Neto Bellarmino, né? Gostam lá do Melhor Zé Rico, eu sei. É verdade. Quero perguntar também aqui para o senhor sobre o CAPS, aquela casa de recuperação que funciona aqui em Jandira. Como é que está o processo? Até bem pouco tempo aí tinha algumas denúncias com relação a ela, faltava remédio, faltava psiquiatra. Como é que está isso aí? O senhor está acompanhando? Não, eu confesso a você que se eu expressar aqui algumas informações sobre o CAPS, neste momento eu não tenho muito o que te responder sobre isso. Pode até ser uma falha da minha pessoa mesmo, enquanto legislador. Eu tenho o dever, o direito e a obrigação de estar fiscalizando isso. Eu ouvi falar sobre essas reclamações. Não sei se lá já chegou, quer dizer, ao seu auge de melhor, mas no momento eu não tenho assim uma informação precisa para estar te passando. Nós falamos aqui de dois grandes problemas que afetam o país de uma forma geral, que foi saúde, segurança e habitação. E é esse tripé aí. Né? Agora eu quero falar para o senhor, aliás, perguntar qual a sua contribuição, como é que está andando a questão habitacional, como é que o prefeito está tratando essa questão da habitação em Jandira? A habitação, Zé Brasil, eu vi aí nos informativos, que estava explicando ali, que o município de Jandira, mais ou menos 80% das suas propriedades, ela não tem o título de propriedade, ou seja, a escritura
né? Mas, quer dizer, também é uma coisa assim do governo do Estado. Eu não sei se você tem informação, que o governo do Estado lançou um projeto que chama Cidade Legal. Né? Então, esse programa, que é Cidade Legal, nada mais é para regularizar os documentos das propriedades. Que a cidade de Jandira, ela não é uma cidade tão velha assim, é uma cidade de 50 para 51 anos, e os loteamentos foram criados aqui, e as pessoas que, na verdade, encabeçaram esses loteamentos, até mesmo por ser uma cidade de uma população humilde e simples, muitas pessoas comprou o terreno e construiu um cômodo. Aí depois foi fazendo popular puxadinha, emenda aqui, emenda lá, e a cidade foi crescendo e deu no que deu. Quer dizer, em vez da pessoa procurar, na oportunidade, regularizar o documento do seu terreno, a pessoa achou melhor construir um cômodo a mais, construir 2 cômodos a mais, e o tempo passou, e aquelas pessoas que fundamentaram esses loteamentos, acabou morrendo. E acabou ficando difícil, porque muitas das vezes a pessoa compra uma propriedade aqui em Jandira, e às vezes a pessoa quer acertar o documento, mas tem dificuldade. Tanto é que tem muito arquivo de documento, de loteamento da cidade de Jandira, que estão lá na Avenida Giovanni Grone, lá no Morumbi, estão aqui no cartório de registro de Barueri, estão também no cartório na cidade de Cotia. Então é um pesadelo. Mas esse programa Cidade Legal, ele tem a ver com isso. Ele deu início lá no Dolores Pasqualim e ele vem caminhando pelos bairros da cidade, buscando alternativa para que as pessoas possam, no mais breve possível, quer dizer, chegando aos seus objetivos de ter o documento das propriedades, que no meu entendimento é muito ruim não ter, porque o documento da propriedade, ele é um fiador do seu real dono. A pessoa que tem uma propriedade, por melhor que seja, mas se ele não tem documento, ele não tem garantia. Né? Não é dono legítimo. Ele não é legítimo dono. E se ele vai fazer um financiamento, vai fazer um empréstimo, ele precisa desse bem que é dele próprio como garantia. Mas se não tem documento, não tem o que oferecer como garantia. Não é verdade? Então, eu sempre que converso com o prefeito, já teci também alguns requerimentos, reivindicando que o prefeito crie um departamento a acertar o documento das suas propriedades, que dá melhor informação, né? Porque muita gente, às vezes, não sabe nem por onde começar. Quantas pessoas nos procuram no dia a dia da cidade para que a gente descubra aí um engenheiro, eles nem sabem que é engenheiro, uma pessoa para... eu queria fazer o desdobro do meu terreno, eu tenho o terreno lá de amigo fulano, ou eu comprei de fulano, me vendeu uma parte do terreno dele, até hoje eu não tenho documento, meu imposto vem junto com o dele. Então, é uma situação difícil, realmente. E às vezes a gente se desdobra para ajudar essas pessoas, mas é como a gente não tem um departamento totalmente informalizado para atender nesse sentido, fica difícil para a pessoa e para a gente também. Exatamente, né? É verdade. Vereador, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: se eu fizesse uma avaliação sobre a atuação da Câmara Municipal até aqui e também da Prefeitura, 1 ano e 7 meses, né, de atuação de legislativo e executivo, logicamente. Uma avaliação sua, geralzona, para nós encerrar. Zé Brasil, eu sou morador aqui de Jandira, como já disse, há quase 40 anos. Quer dizer, eu já pude presenciar aqui o trabalho de muitas câmaras aqui, né? E estou participando da minha 2ª legislatura. Eu acho que o trabalho da Câmara é um sucesso. A Câmara, ela está composta aqui com 13 vereadores. Na minha avaliação, são 13 pessoas responsáveis,
pessoas comprometidas com o bem dessa cidade, com o bem desse povo. O que eu gostaria de estar dizendo aqui à nossa população, o que ela até já tem tido, é que precisa ter paciência. O problema que nós temos nessa cidade aqui, Jandira, não é que Jandira tem político pior do que nos outros municípios, não. Nós, conforme você me perguntou aí, eu disse, eu tenho praticamente 40 anos que moro nessa cidade. Se eu moro 40 anos aqui nessa cidade, é porque eu gosto dessa cidade, sim. É porque eu me dou bem com essa população. E nós fazemos aqui o trabalho como faz outros vereadores. O que falta na nossa cidade, até então, infelizmente, ainda é recurso. Sim. Porque se nós for aumentar, quer dizer, a receita do nosso município, nós temos que cobrar imposto. Jandira, infelizmente, é um município de 17 km². E Jandira, de acordo com anseios, as reivindicações de várias pessoas que nem tem nessa cidade, que muitas das vezes a gente mesmo culpa o passado, mas se alguém deu várias áreas de terra aí para o povo, também não deu apenas porque quis dar, porque quis fazer essa doação. É porque as pessoas pediram. E a pessoa se sensibilizou com as necessidades de muitos, que toda pessoa que não tem, aclama um pedacinho de chão para fazer a sua casa, por mais humilde que poder ser, que possa ser feita, mas é um sonho sair do aluguel, não é verdade? E assim, a nossa cidade é assim mesmo, composta de famílias, muitas pessoas boas, maioria, quase na sua totalidade, pessoas de alta e de primeira qualidade, mas, porém, temos muita dificuldade financeira, tanto em muitas famílias aqui nessa cidade, como também na nossa casa maior, que é a prefeitura, que é a casa de todos. E o que é que nós temos que fazer? É lutar, buscar ainda, nos pouco espaço que temos, como foi feito aqui no Zupo 1, que é o polo industrial aqui em cima, que foi no governo do Paulinho Bururu, que eu tive a oportunidade de ir com ele ali, lançar a pedra fundamental, que criamos esse polo industrial, que está vindo tantas empresas, já vieram, estão vindo ainda mais. Só assim nós podemos alavancar a nossa receita, ter um orçamento maior, para nós estar fazendo aí escola de melhor qualidade, creche, melhorar a nossa educação, pagando melhor salário aos nossos professores, nossos educadores, nossos médicos, já melhorou bastante. Então, é assim, é parceria, conforme eu disse, a Câmara está boa, muito boa, as pessoas comprometidas, né? Secretários, tem muitos secretários aí que as pessoas aclamam muito, mas secretário também, ele não tem muito o que fazer, ele tem a sua receita, né? Precisa se esforçar, é óbvio que precisa estar atento, com certeza, né? E torcer para Deus dar sabedoria, também o nosso prefeito, e nós continuar buscando recurso aí, para que nós façamos de Jandira, com certeza, nos próximos anos aí, que nos resta desse mandato, e a gente não pensa pequeno não, a gente vamos avançar, né? Lógico. E nos anos futuros nós temos uma Jandira melhor ainda do que está, porque por mais que nós aclamamos agora, por exemplo, às vezes as pessoas que chegam, assim, de primeiro momento, talvez possam encontrar ainda, Jandira não é tudo aquilo que eu esperava, mas a gente que chegou aqui há 40 anos, no tempo de puxar água no poço, tá entendendo? No tempo que a cidade não tinha iluminação, não tinha asfalto, até hoje não tem um asfalto lá, mil maravilha, mas Jandira já avançou muito também. E o nosso objetivo, e o nosso sonho, a nossa luta, a nossa vontade, é que ela avance cada vez mais. E eu acredito, primeiro em Deus, e acredito no trabalho dessa população como um todo, e por que não dizer, desse legislativo, desse executivo, que nós vamos chegar lá, com fé em Deus. Exatamente. Muito bom, estamos falando aqui com o vereador Neido Táxi, não é? E eu queria convidar o senhor para suas considerações finais e uma mensagem aí para o seu eleitor, para a população dessa cidade. Sim. As minhas considerações finais é que eu estou muito feliz por ter vindo aqui, agradecer a Deus, em primeiro lugar, que eu sou uma pessoa, antes de qualquer coisa,
eu me julgo uma pessoa de boa fé, eu sou católico, creio em Deus e creio firme mesmo. Acredito que se não for pela vontade de Deus, até nada faz sentido. Exato. Que Deus é e continua sendo, com certeza, o meu alvo maior. Então, e contra a nossa população, o que eu quero dizer é que eu aproveito essa oportunidade para agradecer, porque a gente, no dia a dia da gente, a gente sabe que todo mundo tem as suas ocupações, sim, todo mundo, conforme já foi perguntado aqui, gosta de lazer, mas o lazer, na vida da gente, ele é ainda o segundo plano. Que uma pessoa que tem os seus compromissos, uma pessoa que não nasceu no berço de ouro, Jandira e o estado de São Paulo, na minha avaliação, ele é tomado de imigração, pessoas que vieram de todos os estados do país, né? Então vieram para cá e as pessoas vieram naquele pensamento de conquistar algo melhor, de doar tudo de si. Então a população que para aqui veio, ela prioriza com certeza o trabalho e buscar acertar aquilo que almeja. Então é assim, tem pouco tempo para o lazer, até mesmo para visitar um ou outro amigo, é muito difícil, por mais que eu sou uma pessoa que eu gosto disso. Às vezes quando posso, ir visitar o meu amigo na casa dele, receber o amigo na minha casa, mas a gente entende, às vezes a gente vai na casa de um amigo e ele nunca vai na da gente, porque é que eu estou te falando, nem todos têm a mesma oportunidade, não é verdade? É verdade. Mas as minhas considerações finais aqui, eu quero deixar um forte abraço do fundo do meu coração a você, Zé Brasil, que está me entrevistando aqui, ao Fernandes, que é também presta também esse trabalho, a população de Jandira, compreendeu, de uma sua maneira geral, e pedir a Deus, com certeza, uma melhor sorte para a cidade de Jandira. Não que Jandira tenha sido infeliz. Jandira tem sorte, sim, mas precisa avançar um pouco mais. E é com fé, em primeiro lugar, fé em Deus, e depois trabalho e dedicação. Sim. E muita coragem, compreendeu? E que nós vamos buscar, e Jandira vai continuar avançando na minha avaliação, com toda certeza. Me desculpa aqui com a população, que às vezes, muitas coisas que a gente tem vontade de fazer também, mas tem hora que a gente quer, mas também não pode, não tem condição. A gente também tem limite, na política também tem limite, e muito limite. E se a gente fugir do limite, a gente, quer dizer, sofre uma sequela, umas sanções muito grandes por isso, e uma sequela o resto da vida. Então a gente tem que ter, se antes de qualquer coisa, equilibrado, consciente, não pode perder a autoestima, não pode perder o espírito de luta, não pode desacreditar, mas tem que ter também a sensatez do equilíbrio, que não pode avançar o farol, senão a multa vem, e a multa é pesada. É pesada, é verdade. Então, espero que o povo entenda tudo isso que a gente falou aqui, e a gente está à disposição para esclarecer aquilo que sabe da melhor maneira possível, quando for possível, e quando a pessoa quiser, é só nos procurar, que nós estamos aí para emanar e se ajudar. Exato. Obrigado, vereador. Nós conversamos aqui com o vereador Ney do Táxi, não é? E eu volto daqui a pouquinho com mais uma entrevista, com mais um vereador para você. Fique aí, não saia daí não.